Olá, pessoal! Hoje falaremos um pouco sobre a mordida cruzada posterior, que é a relação anormal vestíbulo-lingual de um ou mais dentes da maxila com um ou mais dentes da mandíbula, quando os arcos dentários estão em relação cêntrica. No que se refere à classificação das mordidas cruzadas posteriores, a literatura compulsada apresenta-se diversificada e sofrendo diversas modificações de acordo com a experiência de cada autor, permitindo desta maneira que haja uma certa dificuldade na compreensão, diagnóstico e tratamento dessas más oclusões. Inicialmente, o exame clínico é realizado com o paciente ocluindo na posição de máxima intercupitação habitual, com o objetivo de verificar a presença da mordida cruzada posterior. Para o diagnóstico definitivo, uma vez constatada a má oclusão, se procede à manipulação da mandíbula em relação cêntrica, observando novamente o relacionamento dentário posterior. A grande maioria dos casos de mordida cruzada posterior se manifesta unilateralmente. No entanto, com a mandíbula manipulada em relação cêntrica, quase sempre se observa comprometimento de ambos os lados do arco dentário, havendo uma relação de mordida de topo bilateral, provocando instabilidade oclusal, levando ao desvio da mandíbula, quando então o paciente busca uma posição mais confortável. Os diferentes casos de mordida cruzada posterior são agrupados segundo sua origem. Pode ser de origem dentária, funcional ou esquelética. Essa classificação torna o processo de diagnóstico da mordida cruzada posterior sistematizado, tornando mais preciso, auxiliando o clínico na elaboração de um plano de tratamento adequado, como consequência, levando a um prognóstico mais favorável dessa má oclusão. Enquanto à etiologia das mordidas cruzadas posteriores, há diferentes fatores como prováveis causadores da referida má oclusão, tais como respiração bucal, hábitos bucais deletérios, perda precoce ou retenção prolongada de dente desíduo, migração do germe do dente permanente, interferências oclusais, anomalias ósseas congênitas, falta de espaço nos arcos, entre outras etiologias. Bom, como mencionado anteriormente, falamos que a mordida cruzada posterior são agrupadas segundo a origem, que pode ser dentária, funcional ou esquelética. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a de origem dentária. Nela, podemos observar inclinação vestibular ou lingual de um ou mais dentes superiores, e pode haver ou não a inclinação dos dentes antagonistas. O tratamento para a mordida cruzada posterior dentária se deve diminuir a inclinação do dente através de aparelho removível, que deve ser ativado 5 mm por mês durante o período de 7 a 8 meses. Logo, o paciente deve permanecer mais 6 meses com o aparato sem ativá-lo como forma de contenção. Este aparelho é indicado para o descruzamento da mordida posterior dentária unilateral. É um tratamento simples e que é fácil de resolver. Na mordida cruzada posterior funcional, podemos observar que temos uma relação cêntrica diferente da máxima intercuspidação habitual, que é aquela quando o paciente trata de ocluir em relação cêntrica e acaba desviando a mandibular para algum lado, resultando em uma assimetria facial. Temos uma atresia simétrica da maxila, uma mordida cruzada unilateral e, em relação cêntrica, a linha média coincide, mas em MH, a linha média se desvia para o lado do cruzamento. Temos o tratamento. No tratamento, o paciente deverá utilizar o aparelho expansor, que deve ser ativado 1/4 de volta por semana, ou seja, uma volta ao mês, durante um período de 7 a 8 meses. Mordida cruzada posterior esquelética. É um problema de base óssea no sentido transversal. Acontece quando o palato é estreito ou quando a mandíbula está muito expandida. É possível ver isso em pacientes respiradores bucais. Normalmente são bilaterais em relação cêntrica, tendo discrepância no sentido transversal, que pode ser por atresia de maxila ou expansão mandibular. O tratamento consiste em usar aparelho removível com disjuntor palatino para abrir o palato, ou seja, fazer uma disjunção palatina e também abrir a ráfia palatina. Vale salientar que quanto mais próximo aos 17 anos, mais doloroso o processo.
ou também pode-se utilizar para tratamento aparelhos fixos. Em alguns casos, faz-se necessário a realização do tratamento cirúrgico, como podemos ver nessa sequência de imagens. Nota-se a separação da maxila, pois em casos de pacientes em idade elevada, não é possível separá-las com o uso apenas de aparelhos. É realizado a ostectomia lateral entre os caninos e molares para permitir a deflexão do osso quando houver a expansão. Em seguida, partimos para a separação da maxila, onde é colocado um cinzel abaixo da abertura piriforme, e faz-se então batidas para forçar a separação das maxilas. No momento em que o cirurgião conseguir visualizar o diastema e abrir o disjuntor, segue-se o protocolo cirúrgico normalmente. Iremos apresentar o caso clínico cujo tema é tratamento precoce da mordida cruzada posterior com quadrihélice de encaixe. No referido caso clínico, iremos abordar uma das más oclusões mais encontradas na dentição decídua e na dentadura mista, que é a mordida cruzada posterior unilateral funcional, para demonstrar a importância da identificação e do tratamento precoce. Paciente do sexo masculino com 4 anos e 5 meses de idade e com um padrão muscular braquifacial. No exame extrabucal, pode-se observar uma assimetria facial com desvio da mandíbula para o lado esquerdo e também uma tendência a prognatismo mandibular. No exame clínico intrabucal, foi revelado que o paciente possui uma dentição decídua completa, além da mordida cruzada posterior anteriormente citada, associada à mordida aberta e uma mordida cruzada anterior. Numa vista oclusal, pode-se observar deficiência na dimensão transversal da maxila e aumento da dimensão transversal da mandíbula. O problema clínico que comumente causa um desvio funcional é a diminuição do perímetro transversal da maxila, que impede a mandíbula de fechar em relação cêntrica. Consequentemente, ela o faz em uma posição lateral excêntrica de máxima intercuspidação habitual, desviando a linha média para o lado cruzado. Quando a mandíbula é colocada em relação cêntrica, sua linha média coincide com a linha média da maxila e com o centro da face. Esse tipo de maloclusão é corrigida precocemente com a expansão maxilar, possibilitando a eliminação das interferências oclusais. As imagens radiográficas posterior-anterior auxiliam na correta definição do tipo de aparelho a ser empregado. No caso, foi utilizado o aparelho fixo quadrihélice, devido ao paciente ter um envolvimento dento-alveolar que preconiza um tratamento com a expansão lenta da maxila. Com o propósito de remover as interferências dentárias que deslocavam a mandíbula para frente e para o lado esquerdo, permitindo a mandíbula se posicionar em relação cêntrica, aumentar o perímetro transversal da maxila para que a língua pudesse se posicionar corretamente, fornecendo estímulos de crescimento adequado e melhorando a respiração. O prognóstico devido à idade do paciente e seu padrão facial foi avaliado como satisfatório, como pode-se verificar. Pacientes como citado neste caso devem receber um acompanhamento durante o crescimento em intervalos de 6 a 12 meses. Caso alguma alteração ocorra, medidas interceptoras e devidos encaminhamentos para os profissionais de áreas afins devem ser efetuados. Na maioria dos casos tratados com expansão lenta ou rápida da maxila, após o período de tratamento, indica-se a instalação de uma placa de contenção superior. Com a correção da mordida cruzada posterior, permitiu-se verificar o fechamento vertical normal da mandíbula, que faz coincidir RC com MH, sem desvio do trajeto, evitando assim o deslocamento codiliano e a possibilidade futura do crescimento assimétrico, e consequentemente contatos no lado balanceio durante a função, além de uma estética facial mais agradável. Além disso, foi devolvida a harmonia entre a posição da língua e a função, por um lado, e a função do lábio e da bochecha, por outro, favorecendo o desenvolvimento normal da oclusão. Esse tratamento foi realizado em um período de 1 ano e 3 meses. O caso apresenta estável 5 anos e 5 meses após o término do tratamento, como pode-se observar nas fotografias intrabucais e extrabucais.
O paciente encontra-se agora no segundo período transitório da dentadura mista e todas as características do período estão dentro da normalidade. Os pais foram orientados da necessidade do paciente retornar ao consultório anualmente para o controle até o final do crescimento facial, e se fosse reconhecido algum desvio da normalidade, uma segunda fase seria realizada. Como pode se evidenciar neste caso clínico, a correção precoce da mordida cruzada posterior unilateral funcional pode ser alcançada com eficácia utilizando o quadrihélice, um aparelho higiênico confortável e que não precisa de cooperação do paciente para o seu êxito. Este é um procedimento simples do ponto de vista técnico, se comparado ao tratamento de um paciente adolescente ou adulto, além de permitir uma relação adequada entre as bases ósseas, restabelecer a estética facial e preservar a articulação temporomandibular. Olá, meu nome é Jéssica. Meu nome é Cíntia. Jamil. Meu nome é Sara. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esquece de dar seu like aqui embaixo, hein? Tchau! Paycheck don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight.